Você já parou para pensar em qual é a diferença entre desenvolver software e desenvolver uma ponte, por exemplo? Quando eu vou construir uma ponte, ou quando eu vou construir software, tem algumas etapas que a gente tem que cumprir. Primeiro, eu preciso entender o que é que eu vou fazer. Quais são as funcionalidades do meu software? Ao mesmo tempo, quais são as funcionalidades da minha ponte? Quantos carros vão passar por cima? Se essa ponte aceita que trafegue caminhão? Quantos caminhões? Então, vamos planejar a construção da ponte. Primeiro passo na construção de qualquer coisa é entender o que nós vamos construir. Quais são os requisitos? Uma vez levantados os requisitos, nós precisamos entender esses requisitos. Uma vez entendidos esses requisitos, ou seja, sabendo o que eu quero fazer, eu tenho que projetar, ou seja, como eu vou construir essa solução. E quando eu penso na construção da solução, eu tenho outros aspectos a considerar. Quer dizer, eu tenho que projetar a carga primeiro, o material que eu vou utilizar para construir a ponte. Eu vou usar concreto, eu vou usar aço, né? A quantidade de material que eu vou utilizar. Uma vez projetada a ponte, nós vamos construir a ponte. Então a gente vai para a etapa de construção. E enquanto eu construo e após construir essa ponte, eu vou... Bem, é interessante que eu coloque um carro para andar lá em cima, para ver se a ponte não cai, né? Então eu vou fazer testes, tá certo? Eu tenho que testar essa ponte para ver se ela de fato está funcionando como deveria. Depois que a ponte está pronta, eu vou entregar, né? A gente entrega essa ponte e para poder as pessoas trafegarem em cima e tudo mais. Eventualmente vai aparecer um buraco na ponte, porque um detalhe na construção lá do asfalto, quando começaram a passar os carros, o asfalto cedeu e aí eu tenho que ir lá tapar o buraco, corrigir alguns detalhes, porque assim, o mundo é cruel e frio e a gente não consegue construir as coisas de forma perfeita, de modo que quando o usuário quer dizer, quando a gente coloca para o uso no mundo real, aquilo não tenha erro. Então, nós temos essas etapas. Nós identificamos os requisitos, nós planejamos, né, projetamos, construímos a ponte e entregamos a ponte. Mas vamos identificar agora a diferença entre ponte e software. E se o cliente chega no meio da construção da ponte e diz, rapaz, essa ponte é muito feia, eu não quero mais uma ponte de concreto, eu quero uma ponte de aço com esteios. E aí, é possível fazer isso? É possível o cliente intervir na construção da ponte enquanto a ponte está sendo construída? Já pararam para pensar sobre isso? O cliente pode mudar os requisitos da ponte enquanto a ponte está sendo construída? O cliente pode mudar os requisitos da construção de um avião enquanto o avião está sendo construído? Quando eu estou construindo uma caneta, vamos pensar uma caneta, está aqui uma caneta. Meu processo produtivo dessa caneta está lá. Projetei a caneta, comprei máquinas, contratei o fornecedor do plástico, entro na linha de produção, eu tenho pessoas que vão construir a caneta até a caneta estar pronta. Então, construir uma caneta é essa. Aí, de repente, quando o cliente está vendo a caneta ser construída, ele toma a decisão de que não é melhor essa caneta ser feita de plástico, eu quero que ela seja feita de metal. É possível ele mudar o requisito dessa caneta neste nível? Qual é a implicação da mudança de requisito na construção da nossa ponte, na construção de um avião, na construção de uma caneta? O que acontece? Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso, tá? Sobre quais são as consequências da mudança de requisito na produção das coisas. Então vamos discutir um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Reflitam sobre essas questões que eu levantei. Até mais!